Graças a Deus pela vida e pela oportunidade que o Senhor me dá de chegar até você, levando a preciosa palavra de Deus, que encontra-se na palavra que eu quero ler neste dia, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mas eu vou ler o 12 para poder completar melhor. Mas antes de ler, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. E meu irmão, minha irmã, fale para os seus amigos, seus irmãos a respeito deste canal. Porque a finalidade que nós estamos aqui diariamente, pregando a palavra, é uma palavra simples, podemos dizer, de alma para alma, mas com a finalidade é levar Jesus, da edificação para aqueles que ouvem e também aqueles que não são crentes se entregar para Jesus. Então participe também divulgando isso, tá bom? Então vamos à leitura da palavra. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Palavra muito maravilhosa. Mas, meus irmãos, eu quero focalizar uma coisa muito rápida aqui. Diz a palavra que ouviste a palavra da verdade e, tendo ouvido, crermos. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem que ser pregada a palavra. E é devido a isso, meus irmãos, que o adversário de nossas almas faz tudo para não ter pregação. Porque à medida que a pessoa está pregando, ela está ouvindo. A palavra diz assim: ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Então ouviu, creu e foi selado. Então, há necessidade de pregar. Se a pessoa tiver bastante terras, e pode ser terras boas, mas se ele não plantar, agora, para plantar ele tem que preparar, tem que ter semente. Então ele prepara a terra, lança a semente. Dias depois, está brotando. Aquela semente que ele plantou, do que ele plantou, vai brotar. Assim é o evangelho, meus irmãos. Nós temos que preparar essa terra com oração. A igreja caminha com oração. Não foi pela capacidade humana. Aqueles discípulos, os 11, digamos assim, depois voltou a ser 12, quando Matias é entrado como apóstolo, que, a não ser João, todos os demais, pelo que entendemos, morreram, foi martirizado. Mas ele não era um homem de cultura. O que tinha cultura melhor era Paulo, mas não foi aquele apóstolo original. Mas teve uma coisa, eles receberam unção. Eles viveram com Jesus. Eles creram nas suas palavras. E foram batizados com o Espírito Santo. E saíram pelo mundo. Meus irmãos, sem ter nenhuma empresa, sem ter nenhuma igreja que fosse manter, saíram pela fé, com as mãos vazias, muitas vezes com somente uma muda de roupa. Mas tem uma coisa, eles creram, eles ouviram, eles receberam unção e começaram a pregar. Pregando. E aí revolucionou o mundo daquele então, daquela época, porque era apresentado Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Aí gerava
loucura para os gregos. Como é que alguém pode ressuscitar? E gerava escândalo para os judeus que não aceitavam, mas foi pregando e foi alma salvando e chegou até hoje. E hoje nós continuamos pregando. A igreja não pode parar de pregar. Por isso a palavra diz: e tendo nele crido, ouviram e creram. Isso aconteceu comigo. Aconteceu contigo. Você ouviu e creu. E a fé vem pelo ouvir. E sabe o que acontece? A palavra vai completando agora. E foste, então, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Oh, que coisa poderosa. E sabe o que é essa palavra aqui? Selo de propriedade. Significa que você que ouviu e creu foi selado com o Espírito Santo da promessa, propriedade de Deus. Eu estou pregando para você, meus irmãos, minhas irmãs, que eu sou propriedade de Deus. Você também é propriedade de Deus, porque você creu, você ouviu. Isso é coisa importante. E diz a palavra, Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Precisamos. A igreja precisa do Espírito Santo. Individualmente, nós que até certo ponto somos igreja também num sentido, porque somos santuário. A palavra, não sabeis vós que o santuário, nós somos santuário de Deus. Então, santuário até certo ponto é um templo. Vamos pensar agora nesse templo também, como nós somos, que nós chamamos de igreja, que em realidade o templo não é igreja, mas acostumamos falar dessa maneira. Você, meu irmão, minha irmã, e você, obreiro do Senhor, que muitas vezes o mundo não dá valor, mas você é importante, você é uma bênção, porque você é obreiro, está na luta pela obra de Deus. Você é selado, meus irmãos, selado com o Espírito Santo. Não é para todos, mas é para aqueles que se entregaram, que ouviram e creram. Muitos ouvem e não crêem. Mas nós temos que continuar pregando. Vai pregando, vai falando. E almas vão sendo salvas. Uns não aceitam, ouvem, não creem, mas outros ouviram e creram e são salvos. E no dia da eternidade, meus irmãos, e diz a palavra quando o Senhor falou naquele, tipo aquela parábola, né? Fazei amigos com a riqueza da injustiça. Riqueza da injustiça é riqueza dessa vida, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E que coisa gloriosa! Quantas pessoas nos tabernáculos eternos. Eu vou dar uma comparação, não vou dizer que está muito baseado na Bíblia, mas é a comparação. Partiu para a eternidade e chega no outro lado do rio, digamos assim, a comparação. Lá tem quantos amigos chegando, dizendo, vinde bendito, é bendito, eu fui salvo pela tua pregação. Estou dando uma comparação. Então, vamos continuar pregando, meus irmãos, enquanto tivermos vida. Que o Senhor garante, prega que Ele garante. E eu vou orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdia. Vai levantando pregadores, Senhor. Pregadores com unção, Senhor. Para pregar a Tua palavra, para ganhar almas para Ti. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Eu peço em nome de Jesus. Amém.